Bom, pessoal, essa prova é da IBAN também, é da Educação Especial, mas muitas coisas dela nós podemos aproveitar, tanto de conhecimentos específicos, de português, de legislação, tá? Então, nós faremos ela porque a IBAN também é recente. Vamos lá. Começando aí pela parte de conhecimentos específicos que vai entrar a lei, tá? E o que está aqui já tem na bibliografia de vocês. Então, segundo o artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão. Então, sobre inclusão. Nos casos de proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias, a pessoa com deficiência A. Tem direito a receber atendimento prioritário? B. Tem direito a receber atendimento prioritário desde que as deficiências sejam muito severas? C. Não tem direito a receber atendimento prioritário, pois isso seria contra a equidade entre os seres humanos. Ou D. Não tem direito a receber atendimento prioritário, exceto nos casos de deficiência intelectual ou sensorial. A alternativa correta, com certeza, a letra A, né? As outras têm erros, olha lá. Independente, toda pessoa com deficiência tem direito ao atendimento prioritário, tá? Vamos lá, os erros, onde estão os erros? Aqui. Desde que sejam muito severas, não, é todas as deficiências, não importa o grau. Aqui está dizendo que não tem direito a receber, aqui que não tem direito também, tá? Então, alternativa correta, letra A. Questão 2. Eu não estou achando o PDF, tá no grupo. O PDF desse vídeo está no grupo, tá? Questão 2. De acordo com o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o quê? Na letra A, sistema educacional inclusivo obrigatório no ensino fundamental e no médio, exclusivamente na modalidade regular. Eu vou explicar. B. Sistema educacional inclusivo obrigatório na educação infantil e no ensino fundamental, sendo facultativa a oferta de educação especial nas diferentes modalidades. C. Oferta de educação bilíngue na modalidade escrita na língua portuguesa como primeira língua e em Libras em segunda, em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. E D. Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Vamos lá. Qual está certa? Está certa a letra D, porque realmente quem tem aqui no caso, está falando sobre educação bilíngue, tá? Então, quem tem essa educação bilíngue, no caso aqui, é para quem tem a deficiência auditiva. Então, precisa de Libras. Libras é a primeira língua, é a língua materna. Língua portuguesa é a segunda. A alternativa correta, letra D. Onde estão os erros, professora? Mostra, por favor. Vamos lá. O que está errado? Aqui na C está ao contrário. Está dizendo que a primeira é portuguesa, língua portuguesa, e a segunda que é Libras. É ao contrário. É igual a D. Na B, sistema educacional inclusivo obrigatório, tá certo? Porém, aqui só está falando infantil e fundamental. Não colocar o médio, que os três fazem parte da educação básica, infantil, fundamental e médio. Além da lei da inclusão, não é só para as escolas, né? Não é só, faculdades também, vai além também, tá? A gente está focando aqui nas escolas. Sendo, olha só, facultativa a oferta da educação especial. Então, aqui tá incompleto, ó. Vou colocar ela toda errada, tá? Por quê? Aqui tá incompleta,
só está falando infantil e fundamental. E depois está falando que é facultativa a oferta da educação especial nas diferentes modalidades. Não é facultativa, também é obrigatória. Tá? O que seria modalidade? Educação especial, EJA, são modalidades. Então, lembre-se que a educação especial ela é transversal, ela perpassa por todas, tá? E aqui começou certo também, sistema educacional inclusivo, obrigatório, só que aqui tá só ensino fundamental e médio. E outra coisa errada, exclusivamente na modalidade regular, né? Não é exclusivo só na modalidade regular, só no sistema regular, é em tudo, tá? Então tem pegadinhas, a alternativa correta aí, D de dado. Questão 3. Historicamente tem havido mudanças no modo como fazemos referência às pessoas com deficiência. O termo pessoa portadora de deficiência é o mais comumente empregado na Constituição Federal, só que ela é antiga, né? E reflete um determinado momento histórico. Esse termo tornou-se pouco usual. Hoje nós não falamos mais pessoa portadora de deficiência. Quando é na escola, e até para fazer uma redação, nós usamos educandos com necessidades educacionais especiais, né? Ou pessoas com deficiência, no caso. Não essa portadora, tal. Então, esse termo tornou-se, né? Não se usa mais, digamos assim, ok? Por quê? Vamos lá. A, significa que as pessoas eram sem valor ou inválidas? Não. B, indica redução da capacidade das pessoas no sentido de deformidade? Não. Foi substituído por um termo mais moderno e adequado, que é pessoas excepcionais? Também não. D, na verdade, as deficiências não se portam, não são carregadas como objetos, mas são vivenciadas. Tem dúvida que essa é a mais cheirosa, a mais perfumada, gente? A D? Mais cheirosa, mais perfumada do que isso? Tá na cara a resposta certa? Aqui, excepcionais não. Deformidade. Redução da capacidade. Sem valor ou inválidas. Tá? Alternativa correta, D de dado. Questão 4. A questão 4, embora a Oliveira, embora a autora fale sobre isso, essa autora Oliveira, inclusive, está na bibliografia de vocês. Porém, ela é citada, né? Ela cita, mas aqui o foco está no que diz a lei, tá? Então, ela também fala sobre essa lei. Então, segundo Oliveira, a partir dos anos 60, com as leis de diretrizes e bases da Educação Nacional, a LDB, e outras leis, foram criados dispositivos legais que definiram e regulamentaram o atendimento educacional das pessoas com deficiência, sob a ótica de que o direito à educação fosse atendido dentro do sistema de ensino. Tanto é que tem o AEE no contraturno, né? Esse período é influenciado pelas perspectivas de normalização e integração escolar, inspirada nos movimentos que ocorriam no contexto internacional, sobretudo nos países escandinavos. O princípio da normalização. Vamos ver aí o princípio da normalização. Vamos lá. Normas, né? Normas, as leis, normativas, leis, regulamentação. A. Denota um valor essencialmente negativo, que produz incapacidades, limitações, impossibilidades, classificações que se convertem em privações, impedindo a participação das pessoas na vida da sociedade. Errado. Letra A, errado. Várias palavras negativas. B, presume a existência de uma condição normal, representada pelo maior percentual de pessoas na curva estatística de normalidade. É uma condição de desvio, traduzida por pequenos percentuais de pessoas na mesma curva. Pode ser. Constitui um esforço unilateral, somente da pessoa com deficiência e de seus aliados. Família, instituição, tá errado. Procura diminuir a diferença da pessoa com deficiência. Também tá errado. Jamais a C e a D estão
discriminando as pessoas com deficiência, tá? Tudo está negativo, a A, C, a D. A alternativa que não está discriminando, tendo preconceito, qualquer coisa assim, é a B de bola, ok? B de bola. Questão 5. A integração foi um importante passo rumo à perspectiva da inclusão. Porque assim, elas caminham juntas, inclusão e integração, né? Eu não posso só integrar, eu também tenho que incluir. Integrar, eu coloco a pessoa lá na sala de aula. Isso é integração. Incluir é que ela faça parte dos processos formativos, ou seja, aprenda e se desenvolva, ok? É nesse sentido. Então, aqui, contudo, a integração apresentava aspectos essencialmente negativos, como a ideia de que, olha lá, as crianças com deficiência eram portadoras de patologias em condição inferior às demais, sem condições reais de aprendizagem. Não é isso. B. As crianças deveriam ser matriculadas sempre em classes ou escolas especiais, voltadas exclusivamente para estudantes com deficiência. Também não. A escola deveria se adaptar aos alunos em suas condições normalizadoras, propiciando o convívio harmonioso de todas as crianças e adolescentes. Ou D. A escola tinha apenas o papel de permitir o ingresso, integração, ao passo que o aluno com deficiência cabia todo esforço para atingir os objetivos educacionais traçados pela instituição. Ou seja, só tinha a função de integrar, colocar na sala de aula, mas nada era feito. Por isso que fala, teve um marco, foi um importante passo rumo à perspectiva da inclusão, tá? Porque antes da inclusão só integrava esses alunos, mais nada, tá? A alternativa correta aí, letra D de dado. Por que as outras não? Vamos lá. Por que as outras não? Olha lá. Esse não era o foco, a escola deveria se adaptar aos alunos em condições normalizadoras. As crianças tinham que se matricular em classes especiais exclusivamente. As crianças com deficiência eram portadoras de patologias, condição inferior, enfim, tá? Contudo, a integração apresentava aspectos essencialmente negativos, como a ideia de que a escola tinha apenas o papel de ingresso, né? Então, isso foi um ponto negativo. Hoje é integração e inclusão, não só integração, ok? Questão 6. À luz do artigo 208 da Constituição e do artigo 4º da LDB, o atendimento educacional especializado, ou seja, o AEE, que é dado no contraturno escolar. Para quem? A. Exclusivamente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede privada, exclusivamente em classes e escolas especiais. Alternativa correta, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Preferencialmente. Letra B de bola. As outras têm pegadinhas. Aonde, professora, as pegadinhas? Só vocês observarem. Exclusivamente, preferencialmente na privada, exclusivamente em classes e escolas especiais, tá? É a letra B de bola. Questão 7. De acordo com o artigo 58 da LDB, os educandos com altas habilidades e superdotação. A. Não constituem o público-alvo da educação especial. Errado, porque altas habilidades faz parte do público-alvo. Então, a A já está descartada. B. Também constituem o público-alvo da educação especial. Correto. Não constituem. Errado. Então, A está errado. Opa. C também está errado. Por quê? Está falando... Opa, meu Deus. Espera aí, gente. Aqui está falando que não constitui. Aqui está falando que não constitui. Também constitui o público-alvo da educação especial, desde que
também tenham algum tipo de deficiência física. Não. Alternativa correta aí, letra B. Também constitui o público da educação especial. Então, o público da educação especial é alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Esse é o público-alvo, tá? Letra B de bola, alternativa correta, questão 8. Segundo o artigo 136 do ECA, receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança e adolescente. É de competência de quem, gente? Ó, receber e encaminhar as denúncias. Conselho tutelar. Não tem nem o que falar, tá? Conselho tutelar. Eles é que recebem e encaminham esses casos, tá? Questão 9. O parecer de 2021 adota a perspectiva de que a educação especial é um processo definido em uma determinada proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente com o objetivo de... Vamos lá? Qual é o objetivo aí? A. Apoiar, complementar, suplementar, mas nunca substituir os serviços voltados para o grande público, de modo a garantir a educação escolar e a promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam quaisquer tipos de deficiência. B. Apoiar, complementar e suplementar. E, em alguns casos, C. Apoiar, complementar, suplementar. E, em alguns casos... E aqui, mas nunca. Então, vamos lá. A já está descartada. Ou é a C, ou é a B, ou é a C. Ó. Mas nunca. E aqui, mas nunca. Tá? Vai ficar em alguns casos, em alguns casos. Vamos ver? Apoiar, complementar, suplementar. E, em alguns casos, substituir os serviços voltados para o grande público de modo a garantir o desenvolvimento das potencialidades das crianças, dos jovens e dos adultos que apresentam quaisquer tipos de deficiência. Ou, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos. Bom, a alternativa correta é a C. E aqui, cadê? Aqui, pegadinha, né? Grande público, que a gente está falando da educação especial, tá? E a alternativa correta é serviços educacionais, ok? Letra C, alternativa correta. Vamos lá. Questão 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. De acordo com a BNCC, esse trecho se refere a quê? A. Uma competência geral da educação básica. B. Uma competência específica de linguagens e suas tecnologias. C. Uma competência específica de linguagens para o ensino fundamental. Ou D. Um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Alternativa correta. Aqui, gente, é uma competência geral na BNCC. Entra como competência geral. Alternativa correta, letra A. Tá? Competência geral, ou seja, serve para todos, ok? Não é que os outros estão errados, né? Tem coisas específicas para eles, mas aqui, esse trecho é uma competência geral para todos. Infantil, fundamental, médio, para todos, tá?
Questão 11. Segundo plano, aqui, gente, já não dá para fazer. Por quê? Essa 11 não podemos fazer, porque é específico para o município de Arraial do Cabo. Porque aqui é sobre o Plano Municipal de Educação deles, que não é o mesmo que vocês vão prestar, tá? 11 pularemos. 12. Uma das atribuições do professor de educação especial da rede pública municipal, apesar de ser Arraial do Cabo, que está escrito aqui, mas todas as escolas seguem, né, sobre a educação especial, a atribuição do professor de educação especial. Então, nós podemos fazer esse daí, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Responsabilizar-se por toda a documentação da escola? O professor. Não. B. Realizar atendimentos domiciliares e hospitalares? O professor de educação especial? Não. C. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, acessibilidade, estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo dessa modalidade de ensino? Pode ser. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado para todos os estudantes da rede pública e privada? Não, pegadinha. Então, eu nem preciso terminar a leitura quando há já erros logo de cara. Erros. A alternativa correta, letra C. Não há erros na C. Ok? Questão 13. Opa, pulei demais. Questão 13. Deixa eu ver se vocês podem. Essa lei não está diretamente lá, mas dá para fazer, sim. Ó, de acordo com esse decreto, mas independente do decreto, dá para responder, tá? A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os estados partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência acesso, igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, transporte, informação, comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público, tanto urbano quanto rural. Essas medidas, que incluem a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras, são conhecidas como... Então, assim, embora não esteja essa lei específica para vocês, mas não daria para vocês responderem, não. Porque não foi dado essa lei para vocês, né? Eu pensei que fosse focado só nas barreiras, tá? Não está focado nas barreiras, mas enfim. Vamos, a alternativa correta é a D aqui, porém, gente, eu vou eliminar essa daqui, tá? Ó, só para vocês verem, é a D, mas eu vou eliminar essa porque se refere a esse decreto, então não tem como eu obrigar vocês a saberem, porque não está na bibliografia de vocês sobre esse decreto, tá? Então vamos pular a 13. 14, também vamos pular a 14, não é específico para a área de vocês, porque como essa prova é de educação especial, por exemplo, não é todas as questões que servem para vocês. 15, deixa eu ver se dá para vocês, deixa eu analisar aqui se dá ou não, tá? Daria, vamos fazer, não tá específico para vocês, mas dá. Ó, conjunto de ajustes que o professor pode fazer nos objetivos pedagógicos constantes do seu plano de ensino, de forma a adequá-los às características e condições do aluno com necessidades educacionais. Esse conjunto aí, gente, nós chamamos de adaptação curricular. Ó, ajustes. Ajustes é uma adaptação. Ajustes, tá? Daria para responder, mas
a gente não pode cobrar tanto de vocês nessa área, tá bom? Questão 16. Uma determinada cidade brasileira abriu edital para a contratação de tradutores e intérpretes em Libras. Via concurso público, nesse edital foi fixado que esses profissionais deveriam apresentar certificado de proficiência na língua brasileira de sinais. Além disso, deveriam ter, no mínimo, ensino fundamental completo. Aqui, gente, é verdade. Para você ser tradutor... Vamos lá, só para vocês entenderem. Para ser um tradutor e intérprete em Libras, não necessariamente precisa ter certificado, né? Não precisa ter nível superior, tá? Mas desde que você tenha feito o curso completo, básico, intermediário, avançado, até você se tornar um intérprete, um tradutor em Libras, você tem que ser proficiente em Libras para poder dar aula disso, ok? Mas aqui está, o mínimo é ensino fundamental. Então, o que está errado aqui é que não é o mínimo ensino fundamental, tá? Tanto é que a pergunta é, esse edital está errado. O edital está errado, porque não pode só ser o ensino fundamental. Olha lá, nas alternativas está dizendo que está certo. Ó, adequado. E o restante, B, C e D, está falando inadequado. Então, uma dessas é a alternativa correta. Vamos lá. B, inadequado, pois tradutores e intérpretes devem ter no mínimo ensino médio, certo? Inadequado, pois as prefeituras não podem contratar esses profissionais por meio de concurso público, errado. Inadequado, pois é necessário que tradutores e intérpretes tenham no mínimo graduação em Libras, não. Então aqui, ó, não precisa ter um nível superior em Libras. E aqui, não podem contratar, tá errado. Alternativa correta aí, letra B, de bola. O mínimo é ensino médio, tá? O mínimo. Estou falando de tradutores e intérpretes em Libras, hein? Confundo a pergunta. 17. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, é proibido, é vedado, exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade impõe-lhe ônus desproporcional e indevido. Nessa hipótese, quando for do interesse do poder público, vamos lá. A. Tem que fazer toda a leitura aí, né? A. O agente deverá prestar atendimento online à pessoa com deficiência. B. O agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. C. A pessoa com deficiência deverá receber recursos financeiros que possam custear seu deslocamento? Não. D. A pessoa com deficiência deverá apresentar solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade? Também não. Então, o agente público, ele vai até a residência da pessoa, tá? É um direito. Então, aqui a alternativa correta é B de bola. É um direito, tá? Questão 18. De acordo com o artigo 9º da LDB, será necessário estabelecer diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Essas diretrizes e procedimentos deverão ser providenciados por quem? A. Privativamente pela União. B. Privativamente pela União e pelos estados. C. Estados em parceria com o Distrito Federal e municípios. D. Pela União em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios. Vejam bem, ó. Estamos falando de alunos com altas habilidades e superdotação. Então, de acordo com o artigo da LDB, será necessário estabelecer diretrizes e procedimentos. Quais?
identificação, cadastramento e atendimento. Tanto da educação básica desses alunos de altas habilidades, quanto vai ter esses alunos da educação superior também. Então, da onde vêm essas diretrizes, gente? Se é LDB, essas diretrizes é federal. Porque a LDB é uma lei o quê? Federal. E é obrigação deles ter esse cadastro, tá? Então, aqui é exclusivo aí federal, tá? Por quê? Uma coisa é só ter a educação básica, tá? Aí seria diferente. Se fosse a educação básica só, poderia ser União, Estados, Distrito Federal, municípios, tá? Mas aqui entra o ensino superior, tá? Então, os dois juntos aqui é a União, tá? Enfim, é a letra A. Questão 19. Segundo o artigo 12 da LDB, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, têm diversas incumbências. Uma delas é a de notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas. Essa é fechando o olho para responder. Qual é a porcentagem que a escola já comunica ao Conselho Tutelar? Não é 10, não é 15, não é 20, é 30%. A alternativa correta, D de dado. Isso nós estudamos a esse respeito. 30% comunica ao Conselho Tutelar, é obrigação da escola, tá? Questão de faltas. Vamos lá. Questão 20. Plano Nacional de Educação, pode? Pode. Uma das estratégias do PNE é promover, no prazo da sua vigência, a universalização do atendimento escolar à demanda manifestada pelas famílias de crianças de... Vamos lá. Deixa eu ver. 0 a 3... Não é 0 a 5, não é 0 a 5. 0 a 3, mas tem 2 0 a 3 aqui. 0 a 3 com deficiência, transtorno e altas habilidades. 0 a 3 com deficiência ou transtorno. E não tem altas habilidades aqui. Por quê? Peraí. Eu tô lendo errado. 0 a 3 com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento, além de atendimento a estudantes com altas habilidades em classes especiais. Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada nisso. Gente, essa questão nós vamos anular. Entraram com recurso também. Vamos anular, tá? É mais específica para educação especial, mas por quê? Porque tem erros aí. Mesmo a alternativa correta ainda apresenta erros, tá? Então vamos pular essa questão e depois eu verifico, como não é específico tão assim de infantil, depois eu verifico por que eles anularam, tá bom? Então, finalizou a parte aí de leis, né? Deixa eu ver aqui. Bom, para não perder tempo, gente, o que eu vou pedir para vocês? Dessa prova que foi já disponibilizada para vocês no grupo, vocês leiam a parte de português, esse texto enorme, por gentileza, vocês leiam, que é a interpretação de texto. Vocês leiam, o gabarito já está aí para vocês leiam e respondam as questões 21, 22, 23, 24 e 25, tá? Questões 21 a 25, respondam aí, que é... Opa, peraí. Tá, aqui no 25 não, porque 25 já é classe gramatical. Tá, respondam sobre interpretação de texto, 21, 22, 23 e 24, tá?
e nós faremos a parte de português a partir da questão 25. 25, ok? Vamos lá. No título do texto, PJ aquece mercado de trabalho, mas impõe desafios. A vírgula foi empregada para. Por que tem uma vírgula aqui, ó? Mercado de trabalho, vírgula, mas impõe desafios, ok? Por que existe essa vírgula aqui? Apontar a existência de um vocativo, está entre vocativo? Não, porque vocativo teria que estar entre vírgulas, aqui só tem uma. B, destacar a inversão da ordem natural de uma frase? Não. C, indicar uma enumeração de expressões não orais? Não, não é subitens. D, separar uma oração coordenada assindética de uma vamos lá. Embora, tudo bem, eu sei que a resposta é a D, mas não vou considerar porque eu comecei a ler achando que era só a questão da vírgula, tá? Só a questão da vírgula. Mas o que acontece aqui? Não é só vírgula. Aqui vai entrar a respeito de coisas que não estão para vocês estudarem na bibliografia, tá? Então, não vou... Esquece a questão 25. Só vamos fazer o que realmente tiver na de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Vou olhar antes da gente fazer. Peraí. 26. Tem verbos? No de vocês? Tem. Os números do trabalho no Brasil passaram por mudanças relevantes desde a Grande Recessão de 2014. Primeiro parágrafo. Nesse trecho, o verbo em destaque está flexionado. Esse verbo aqui é presente, pretérito ou futuro? Vamos lá. Tem futuro nas alternativas? Não. Tem presente nas alternativas? Não. Então, nós já sabemos que ele está no pretérito, ou seja, no passado. Qual é o passado deste verbo? É pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Se fosse imperfeito, terminaria aí em iria, passaria. Mais que perfeito, passava, né, no caso. Aqui no perfeito é passaram, tá certo, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra A, pretérito perfeito normal, tá? Do indicativo, tá? É esse daí. Tá fácil, esse daqui tá fácil. Pretérito perfeito, normal. Questão 27. Gente, não tem como eu ensinar vocês nesse momento, é só corrigir as questões, tá bom? Por quê? Eu tenho dificuldade em verbos. Eu não vou ensinar vocês verbo agora, vocês assistam os vídeos sobre verbos, ok? Questão 27. Ademais, pessoas empregadas por conta própria, segundo a terminologia do IBGE, e com CNPJ têm rendimentos superiores aos daqueles que trabalham nos mesmos setores como seletistas. À luz da norma padrão, o trecho destacado poderia ser substituído sem alteração de sentido. Ou seja, tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Onde? Aos daqueles que trabalham. A quem trabalha? B, a quem trabalha com crase? C, a de quem trabalha com crase? Ou D, aos de quem trabalha? Né? De quem que eles estão falando aí, gente? Aos daqueles que trabalham. Aos de quem trabalham, tá? A alternativa correta, D de dado, tá? D de dado. Questão 28 pode pular, porque não está na bibliografia de vocês, tá? Na bibliografia tem a classe gramatical, sim, substantivo, advérbio, mas não está orações subordinadas e coordenadas, então não serve para vocês. Questão 29, conjunção. Deixa eu ver se podemos fazer isso. Podemos.
Ainda que possa favorecer trabalhadores a transformação, não deixa de trazer questões problemáticas. Esse ainda que, o conectivo em destaque poderia ser substituído. Ainda que por, embora, quando, por mais que, mesmo quando. Por qual que eu posso substituir o ainda que, gente? Embora possa favorecer trabalhadores, o ainda que é o mesmo sentido da conjunção embora. Questão 30. Pode, questão 30 dá para fazer. Nota-se, são classes gramaticais. Note-se que, tá grifado, desde 2019, quase todo o crescimento dos primeiros se deu naquela categoria dos que têm registro de CNPJ, com rendimentos mais altos. Nesse trecho, as palavras em destaque são classificadas respectivamente como. Então, o que e o categoria, tá? O que e categoria. Então, vamos pelo mais fácil, por exemplo, para vocês, tá? Categoria. É um pronome? Não. O que é pronome? É aquele que substitui o nome. Então, pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronomes. Categoria é um advérbio? Não. É um adjetivo? Não. É o quê? Categoria é um substantivo, certo? Se é um substantivo, eu já elimino C e D, porque está dizendo que categoria é adjetivo. Adjetivo é o quê? Aquele que dá qualidade ou característica a alguma coisa, a alguém. Categoria é um substantivo, a categoria, substantivo, tá? Aí basta analisar se, basta analisar se esse que, nota-se que, se esse que é uma conjunção ou esse que é um pronome, onde entraria esse que? Lembrando que o que pode ser, no caso de categoria, só tem a opção substantivo. No caso do que, ele pode ser um pronome relativo, assim como ele pode ser uma conjunção. O que é tanto um quanto o outro. Mas tudo depende da frase. Note-se que, desde 2019, ele é uma conjunção aí, tá? Então, ele não está substituindo nada também. É a letra A, a alternativa correta, tá? Letra A, alternativa correta. Deixa eu até eliminar a outra para não ter confusão. Professora, eu não entendo muito sobre pronomes. Assista ao vídeo das classes gramaticais que estão separados. Tem verbos, tem pronomes, tem conjunções, tem exercícios para treinar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Vejam que voltou para a legislação, tá? Eu vou ver o que dá para fazer e o que não dá. Tá. Tudo que for focado em Arraial do Cabo, nós não faremos, tá? Não faremos não, porque é municipal, vai que não seja igual, daí vocês confundem. Ó, lei orgânica de Arraial do Cabo, embora seja uma prova da IBAN, nem tudo cai, nem tudo tem a ver para vocês, tá? Apesar, deixa eu ver se a lei do município deles bate com a LDB, né? Pode ser. Ó. Vamos lá. Mesmo que seja a lei orgânica do município, gente, o município aplicará nunca menos do que 25%. Isso já está na LDB, tá? 18% no mínimo, 25% no mínimo, estados, municípios, Distrito Federal. Ah, mas só para saber que essa também daria. Vamos lá.
Aí o resto eu vou, como é específico de cada município, então a gente não vai fazer para não confundir. Cancelando a 33, cancelando a 34, cancelando para o nosso treino que não serve para vocês. É específico do município de outro município, né? Aqui. Também eu vou cancelar a 35. Por quê, professora? Porque o de vocês é infantil. E aqui a pergunta é as diretrizes do fundamental. Não serve para vocês. Se fosse infantil, serviria. Essa já serve. A questão 36 já serve para vocês, a 36, tá? Olha lá. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, essa serve para vocês. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Sem, né? Ou seja, como que é feita a avaliação na educação infantil? Observação e registro, acompanhamento e registro, ok? Aí nas alternativas está assim, ó. A. Então, garantindo o quê? A. Retenção das crianças sem desenvolvimento adequado à idade? Pegadinha, porque não existe reprovação na educação infantil, né, gente? Nem pelas faltas. B. Uso de instrumentos avaliativos simples, como testes e provas com desenhos e gravuras. Não é esse tipo de avaliação no infantil. C. Utilização de múltiplos registros, realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos e álbuns? Pode ser. D. Documentação específica para conhecimento do trabalho na instituição, para uso pedagógico exclusivo das crianças? Não, pegadinha. Alternativa correta, com certeza, a letra D de dado. Olha as palavras cheirosas. Múltiplos registros, relatórios, fotografias, poderia estar portfólios aí também, tá? A alternativa com certeza da 36C. Questão 37. De acordo com a atual LDB, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de... Vamos lá. A. Educação infantil e ensino fundamental exclusivamente públicos. B. Ensino fundamental e médio públicos e privados. Provavelmente é essa. Ensino fundamental e médio exclusivamente públicos. E educação infantil e fundamental públicos e privados. Vamos lá. Eu vou explicar o porquê tá certo e aonde tá errado, tá bom? Vamos lá. A alternativa correta aí é a B de bola, ó. Ensino fundamental e médio, públicos e privados. Ou seja, não importa se é uma escola pública ou uma escola privada, é obrigatório cumprir esse assunto da história e cultura afro-brasileira e indígena. É obrigatório, tá? Trabalhar. Porém, não vai ser trabalhado no infantil, é a partir do fundamental. E mesmo assim, tem disciplinas específicas a partir do 6º ano ainda, tá? Mas é nas escolas públicas e privadas, tá? E não é obrigatoriamente no infantil, é a partir do fundamental. Então, o que acontece aqui? Quais são os erros, ó? Na D está infantil, tá? Públicos e privados está certo. Na C, só, fundamental e médio está certo, porém aqui está exclusivamente públicos. E na A, está errado infantil e está errado... Opa, está errado o infantil e está errado também exclusivamente públicos. A alternativa correta, B de bola, com certeza. Ok? Vamos lá. Questão 38. 38. LDB. Segundo a LDB, o Estado deve garantir educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas à internet em alta velocidade. Verdade.
adequada para o uso pedagógico. Onde está isso, professora? Nas alterações, isso sempre teve, né, digital. Só que eles deram uma ênfase maior depois nas alterações dessa lei, tá? Para uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos. Criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Inclusive, eu coloquei lá no canal do YouTube, na parte de membros, tem todas as alterações da LDB também, tá? Ou tá no grupo ou tá lá. As alterações, tá? Essa garantia aplica-se às instituições de educação básica exclusivamente, de ensino fundamental exclusivamente, de educação básica e ensino superior, de graduação e pós-graduação. Educação digital, né, geral aí. Ai, desculpa, gente, minha garganta já tá falhando, tá? Peraí. Embora essa esteja confusa para muitos, o que acontece? Educação básica exclusivamente, gente, o que acontece? Quando eu falo básico, é infantil, fundamental e médio. E aqui não é obrigado a trabalhar a partir da educação infantil com isso. É a partir do fundamental. Então, por isso que a letra A não seria, porque aqui inclui infantil também. Depois, na C, básico e superior, tá? Mas aqui a LDB não vai trazer para vocês o nível superior, é só sobre educação básica, tá? Aqui é uma pegadinha e graduação e pós-graduação não tem a ver com esse daqui, já faz parte do nível superior. Então, aqui no caso, a alternativa correta seria porque é a partir do ensino fundamental exclusivamente, tá? Porque dentro da educação básica é que ficou muito mal elaborado, mas assim, dentro da educação básica se inicia no ensino fundamental, tá? Depois, progressivamente, eles vão incrementando aí no médio, essas coisas, tá? Vamos lá. Peraí, mas... Ah, não, peraí, gente, peraí. Não tá falando o artigo, então serve para todos. Desculpa. Eu tô analisando aqui que eu não tinha visto essa prova ainda. Não, é para... Inclui sim. Inclui sim. Ó, eu vou ler de novo. A professora às vezes também dá uns pane na cabeça, viu, gente? Mesmo a professora já tendo experiência há mais de 20 anos, dá uns pane. Vamos lá. Eu tô pensando em uma coisa, mas aqui é outra, ó. Não tá falando o artigo específico, mas teve a alteração da lei. Então, com a alteração da lei, eles deixaram geral. Ó, segundo a LDB, o Estado deve garantir educação digital para todos, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas. Todas as instituições públicas. Não importa se é básico, se é superior, todas. Por quê? O nível superior também é uma instituição de ensino, só que é nível superior. Então, todas públicas, a internet em alta velocidade, adequada para uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas, sim, aqui tá, ó, ao letramento digital de jovens e adultos também, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração. Porque se fosse só o básico, estaria crianças e adolescentes aí, mas inclui todos, tá? Desculpa, agora eu li de novo. Então, se entra todos aqui, ó, né? Vai entrar todos. Então, se é todos, muda-se aqui. É educação básica e ensino fundamental. É tudo. Porém, o que acontece? Tem uma cláusula lá, um parágrafo, não é cláusula, tá?
Tem o artigo, daí tem o parágrafo, que especificando que é educação básica e superior, porém, adequando a faixa etária de cada aluno. Então, assim, eu posso dar educação digital no infantil? Posso, mas adequando a faixa etária. Posso dar no fundamental? Adequando cada coisa numa faixa etária. Posso dar no ensino fundamental, e médio e depois superior. Então, a educação básica vai entrar infantil, fundamental e médio, que pode trabalhar a educação digital, sim, tá? O infantil vai usar menos, mas vai usar, porque eles precisam de internet, às vezes a professora dá alguma coisa, não bebês, né? Mas as crianças um pouquinho maiores aí, tá? Então, retiro o que eu disse, tá? Retiro o que eu disse porque as palavras negativas... Nossa, tô tão cansada que eu gravei o dia inteiro, gente, porque à noite não vai ter aula por causa do jogo e amanhã não vai ter aula porque o pessoal vai trabalhar nas escolas de festa junina, enfim, assim, para vocês não ficarem sem aula, eu tô gravando, então meu tic-tac já não tá mais funcionando. Vamos lá. Aqui exclusivamente tá errado, aqui exclusivamente tá errado. Eu sempre falo para vocês ficarem atentos dessas palavras, né? E aqui, quando eu falo superior, nível superior, já entra graduação e pós-graduação, ok? Então, a alternativa correta aí é C. Com certeza é a C. Agora eu analisei direito. Vamos lá. A 39. Vamos ver a 39. A progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas. Só um detalhe, quando vocês forem começar a leitura, ó, progressão do conhecimento, significa que ela já fez algo anterior, tá? Ó, aprendizagens anteriores, ela já tem uma bagagem, né? Só para vocês ficarem atentos com isso, tá? Experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses, suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, ampliar, compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, natureza, história, cultura, tecnologias. Resumindo, isso é copia e cola do que está lá. De acordo com a BNCC, esse é um dos principais objetivos. Então, essa progressão do conhecimento, tal, diz respeito ao infantil, ao fundamental ou ao médio, hein? Diz respeito, gente, ao ensino fundamental. Então, assim, porque já tá falando que tem uma etapa anterior aí, tá? Ó, não é o infantil, não é o médio. É ensino fundamental. Aí tem anos iniciais, anos finais. Certo? O que vem primeiro? Anos iniciais. Então, quando fala assim, progressão do conhecimento, aprendizagens anteriores é o que eles já tiveram no infantil. Tanto é que aqui fala crianças, né? Não falam adolescentes, eles falam crianças. Já tenho algumas diquinhas, né? Ó, ampliar a autonomia intelectual. Enfim, isso daqui, se vocês pegarem a BNCC, está bem nítido que é no ensino fundamental. Porém, tudo começa nos anos iniciais. Aí vai dar sequência nos anos... Eles poderiam até ter colocado uma alternativa assim, fundamental, anos iniciais e finais, porque é progressivo depois, né? Mas é uma continuidade. Porém, eles só colocaram dessa forma, então a alternativa correta é letra B e aqui a gente elimina, porque antes do anos finais nós temos os anos iniciais, ok? E a última questão aí, já tem um vídeo sobre a redação que foi feito antes. A última, gente, não podemos fazer a última porque se refere ao PME de Cabo, Arraial do Cabo, mesmo sendo prova da IBAN,
tá? Não é o PME de Guarulhos, então não podemos fazer a 40, ok? Mas espero que vocês tenham aproveitado aí mais um treino, tá? Quanto mais, melhor, ok? Vai ficar aí para vocês. Um abraço, até mais.